Boa noite, ouvintes e telespectadores do Repórter 98. Boa noite aos meus colegas de bancada. A política sofreu uma degradação muito grande nos últimos tempos. Uma degradação provocada em grande parte pela classe política, que começou a desviar os desvios e assim fazer com que a população fosse tendo uma menor aceitação, digamos, aos erros da política e uma maior rejeição aos políticos. Essa degradação está hoje, ela tomou um corpo elevadíssimo, tanto que além da degradação da classe política, há uma radicalização que em alguns momentos é insuportável, fazendo um mal enorme ao país, aos estados, às cidades, às famílias e às pessoas. Mas esse é um item da política atual. Há um outro item, que é a questão de sempre se discutir se a política é uma atividade pública completamente enrolada nas atividades privadas ou se a política é apenas uma atividade pública que um cidadão tem o direito de exercer ou o direito de não exercer, mas que isso não se mistura com a sua vida privada. Nesse contexto todo, passou-se a querer dizer que um político tem de prestar contas da sua vida pública e da sua vida privada. E prestar contas, ou pelo menos tornar público, aquilo que é absolutamente privado, como a opção sexual de cada um. Um exemplo disso a gente vê essa semana. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, um nome cotado para ser candidato a presidente da República em 2022, dentro do PSDB, deu uma declaração ao jornalista Pedro Bial, da Globo News. E, no meio da entrevista, acho que de forma combinada, eu imagino até, ele, em algum momento, declarou que é homossexual, declarou que tem um namorado, declarou a quantidade de meses que tem o namoro e deixou claro que isso não tem nada a ver com a sua atividade política, com a sua atividade administrativa. Ora, vamos aqui fazer um jogo de verdade. Quem é que tem alguma coisa a ver? Se o governador, se o prefeito, se o vereador, se o deputado, se o senador, se o presidente, seja lá quem for da política, tem opção sexual A, B, C, D ou E. O que nós temos a ver, e os que eles têm muito a ver, é com a gestão pública, com a atividade pública que eles exercem, com o pedido de voto que um candidato faz e com a prestação de contas que ele tem de fazer depois. Isso é o que nos interessa. É o comportamento na vida pública. O Brasil tem de acabar com essa história de estar querendo saber se o cara é casado, divorciado, amancebado, junto, namorado, ou se é gay. Daqui a alguns anos, isso vai ser da menor importância. Não é por uma degradação da sociedade, não. É porque, para quem não é homofóbico, isso é uma coisa que não diz respeito. Eu não tenho nada a ver de quem tem a opção A ou B. E se a pessoa que fez a opção A ou B é comerciante, é médico, é advogado, é dentista ou é político. No caso da política, ele vai gerir a coisa pública, e aí me interessa. Ou então ele vai legislar sobre todos os assuntos que uma sociedade apresenta, isso me interessa. Então me interessa a atividade pública, não com quem ele beija ou deixa de beijar, com quem ele dorme ou deixa de dormir, com quem ele vive, a quem ele ama. Isso não nos diz respeito à sociedade como um todo. E isso está cada vez, graças a Deus, mais livre. Boa noite, ouvintes e telespectadores do Repórter 98, e até amanhã.